Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Raimunda Soares. Hoje venho conversar com vocês sobre um tema muito interessante, a medicina alternativa na década de 50 e 60. Pois bem, naquela época era comum você encontrar alguém descalço, principalmente as crianças, né? E ao brincarem, passando que não havia calçamento, asfalto, era só umas trilhas, né? Tipo veredas. As crianças, ao trafegarem por ali, elas pisavam num pedaço de vidro quebrado ou um garrancho, enfim. E ali ficava aquele corpo estranho no pé. Ao voltar para casa, como é que era feito para a retirada desse corpo estranho? Já que não havia um cirurgião, né? Enfim, cozinhava uma farinha com sal, fazia uma espécie de um pirão e pegava aquilo ali, ele deixava mornar um pouquinho e colocava sobre a área machucada, né, que estivesse ferida. Pegava uma tira de tecido e envolvia ali o ferimento. Repetia isso por 3, 4 dias, né? Depois de 5, 6 dias, o pé, a área lesionada começava a ficar inchado, avermelhado, cheio de secreção. Então, pegava-se um espinho de laranja ou limão, né? E furava um pouquinho ali em cima, na área que já estava cheio de secreção, né? Apertava. Quando apertava, ele drenava, o pus saía e junto com aquele pus o corpo estranho também saía, né? Enfim, aí vamos tratar para que viesse sarar esse ferimento. Pegava-se umas ervas medicinais como folha santa, mastruz, esse tipo de erva e macerava ela até ficar bem triturada. Depois colocava-se um pouquinho de água para ficar suculento, que eles chamam sumo da erva, né? E pegava aquele chumasco de erva, coloca sobre o ferimento e novamente envolve com uma tira de tecido, né? Repete isso por uns 3, 4 dias, que aí vai e cicatriza, né, o ferimento. Mas se você machucasse, tivesse uma torção no tornozelo, ou no joelho, ou no braço, onde quer que fosse, houve uma torção, como é que cicatrizava? Fazia uma compressa de água morna, né? Depois dessa água morna, 2, 3 dias, pegava-se a gordura de animal. Qual é esse animal? É o sebo do carneiro. Ao abater o carneiro, tem, principalmente na parte traseira, ali cobrindo os rins por ali assim, tem uma gordura, né? Ele é bem branco, granulado, as pessoas tiram porque é medicinal, né? Então, pega aquele sebo de carneiro, morna ele até ficar ela bem macia, né? Derretendo aquela gordura e coloca sobre a área machucada e coloca novamente uma tira de pano envolvendo, né? Com aquele pedaço de tecido. Daí, procurava-se uma pessoa na comunidade que soubesse rezar, que sempre tinha um rezador, uma rezadeira, alguém. Enfim, a pessoa chegava para rezar e trazia um novelo de linha e uma agulha, né? Aproximava o novelo de linha daquela área machucada, né? E simulava estar costurando. Aí ela falava assim, o que eu coso? A pessoa respondia, carne quebrada. Aí ela falava algumas palavras, eu não lembro tudo, mas lembro que ela falava assim, carne quebrada, osso rendido, e ia costurando, né? Aí tornava uma sutura, né? Dizia que aquele osso, que aquela lesão, que o tendão, que chama o nervo do pé ou do joelho, iria cicatrizar. Pois bem, uma criança, se ela tivesse diarreia, cólica, né, que fica chorando, dor de barriga, como eles dizem, né, como é que curava essa dor de barriga, essa diarreia da criança? Pegava-se um galhozinho da goiabeira, que é chamado olho de goiaba, né, aquela partezinha nova, bem na ponta do galho, né, e aí coloca para cozinhar,
e dá esse chá para a criança beber por 2, 3 dias, fazendo 3, 4 vezes durante o dia, até que a diarreia passava e a cólica também. Mas se a criança tivesse nascendo dente, né, que a criança quando tá começando a nascer os dentinhos, ela fica chorosa, a gengiva fica dolorida, enfim. Tem uma erva também chamada crista de galo, não sei se vocês sabem, mas quem é da região nordeste sabe. É um cachozinho pequenininho, ele é verde, o galhozinho, e a flor é uma coisinha torta assim, tipo um anzol, só que ela é cheio de pontinho branco, chamado crista de galo. Aí a pessoa cozinha e dá o chá para a criança beber de vez em quando um pouquinho e vai fazendo, segundo eles, ajuda com que os dentinhos saiam sem maiores problemas, né? Sem machucar muito a gengiva. Pois bem, agora vem uma outra parte, gente, muito interessante. Quando chega o mês de final de abril para maio, eles chamam os fim das águas. Esse fim das águas é quando o período chuvoso vai diminuindo, né? O volume chuvoso, chove um dia, 2, 3, não, enfim. Quando chega o final da tarde, é natural você ver vários mosquitinhos sobrevoando na porta da rua que eles chamam de terreiro. Por que é terreiro? Que é aquela parte, aquele campo grande, tem 20, 30 metros, uma área, um campo bem limpo na porta da casa, na frente da casa. As crianças costumam brincar, né? E aí o mosquito pousa no olho da criança. Ele com a mãozinha suja leva lá a mão e contamina. Hoje as crianças ao ter uma infecção nos olhos é o conjuntivite. Mas naquela época era chamado de dordói. Gente, as crianças ficavam com os olhos avermelhados, inchados, né? Doía muito. A criança dormia no dia seguinte, quando acordava, os olhinhos estavam pregados. Fechava, e aí os pais iam fazer a higiene no rosto da criança, lavar os olhos com muito cuidado, uma espécie de soro caseiro, que a diferença é que não tinha açúcar, mas colocava a água para mornar, colocava sal, e aí pegava um chumascozinho de algodão ou um pedacinho de tecido e com muito cuidado ia passando sobre os olhos da criança até tirar toda aquela secreção e limpar direitinho aquela área toda afetada, né? Depois de feito isso, comprava-se uma pomada, uma terramicina, uma bisnagazinha, né, pequenininha. E aí essa bisnaga, a pessoa coloca um pouquinho da pomada no cantinho do olho da criança e que esse cantinho, essa pomada, ao ser colocada no olho da criança, inibe que apareça mais secreção, né? Então, quando faz isso, a criança fica com o olhinho fechado por algum tempo e aí ele vai melhorando. Quando ele abre, enquanto estiver com a pomada, não tem secreção. Mas quem não tinha dinheiro para comprar a pomada, usava o que? Novamente a gordura de animal. Aí já vem o que? A banha de galinha. Ao matarem a galinha, abater o animal, tira aquela gordura que tem nela e derrete e guarda. Ali ela é medicinal. Colocava um pouquinho de banha de galinha no cantinho do olho da criança e depois o leite de peito. O que é esse leite de peito? É o leite humano. Se na família não tivesse ninguém amamentando, então procurava na comunidade alguém que estivesse, pedia um pouquinho de leite e colocava. Esse leite é para deixar o olho hidratado. Segundo eles, enquanto estivesse com a banha de galinha e com o leite, também não iria ter mais secreção, ainda que tivesse, mas seria pouco, iria diminuindo, né? Se é verdade ou não, o certo é que resolvia. Depois de 5, 6 dias, os olhinhos iam ficando mais claros, né? Acabando aquele vermelhidão, ia diminuindo, a secreção também diminuía e as crianças ficavam boas, né? Não sei se isso é verdade, mas eu pergunto, vocês sabiam disso também?
Então, deixa aqui o comentário de vocês, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, ativa o sininho para quando tiver o próximo vídeo vocês serem avisados, né? Aqui fica o meu muito obrigado pela companhia de vocês. Aguarde o próximo vídeo, tá certo? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente!